Mas, irmãos, o que me traz aqui é um problema que eu tinha com a bebida. Com a bebida. E a bebida em si, ela não é um problema. Bebida alcoólica? Isso, a bebida alcoólica. A bebida em si não é um problema. O problema é o que ela estava causando, não só na minha vida, mas na vida da minha casa. E eu agradeço a Deus, porque nós não vivemos debaixo de regra, né? Nós vivemos debaixo da graça dele, né? E isso está num texto lá em Efésios 1, 6 e 7, né? Depois os irmãos podem conferir. Eu não vou ficar citando muito para não prolongar. E aí a palavra, eu tive vários conflitos com a minha esposa, né? Por causa disso. Aí o João César Pinhata veio falar comigo, mas o que prevalecia na minha vida era o meu prazer. Eu queria continuar bebendo, porque eu gosto. Deixa eu te dar um parabéns. Você me enganou muito bem, porque eu nunca imaginei um negócio desse. É que eu não sou tonto, né? Se eu chegasse direto no senhor, eu ia tomar uma bronca danada, né? E eu não queria, eu queria continuar no meu prazer, né? E por mais que o João falou, a Olga falou, Pinhata falou, o que o Ed falou ontem, o meu egoísmo. Eu pensava só em mim, só no meu prazer. Vamos lá, todo mundo bebe, por que eu não posso beber? Eu quero ter uma vida normal como todo mundo. Vou continuar bebendo. Minha esposa? Por que eu vou ligar para ela, né? Era o meu prazer. Aí, por mais que falavam para mim, eu tinha que procurar uma pessoa de peso. Eu procurei um tal de Bilão. A primeira coisa que ele me sentou na frente dele, ele falou assim para mim: o que Deus quer para você? Não é a tua vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus na tua vida. Na tua vida, na vida da tua esposa. Pronto. Bastou. Eu me comprometo com você, nós vamos orar durante 30 dias. Tá bom, Bilão, vamos orar durante 30 dias. Oramos durante 30 dias, mas o meu prazer não largava. Queria continuar bebendo. Não ouvia babado. Não. E vivia uma vida enganosa, né? Porque inventava as histórias das mais absurdas para continuar bebendo, para ir beber, para sair, para sentir o meu prazer, só o meu prazer. E aí veio um peso maior, que foi a palavra. E aí Deus usou a sua vida. E no dia 18 de setembro, esse homem ele veio com uma palavra, e o tema era uma vida consagrada a Deus. Um culto antes ele tinha falado sobre consagração, o que era consagração. E aí depois ele veio com uma vida consagrada a Deus. E ele começa, essa eu vou citar, que eu faço questão de citar. Romanos 6, de 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apartai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí complicou, porque daí não tinha mais como eu seguir no meu egoísmo, né? E aí eu comecei a parar e a pensar, e eu comecei, o que eu quero da minha vida? Como é que eu posso querer consagrar a vida da minha filha, da minha esposa, da minha família que não é convertida, se eu mesmo não tinha entregue totalmente a Deus? Começou a me incomodar. Naquele mesmo dia da pregação, eu fiz um voto com Deus: eu não vou mais beber. E assim eu fiz. 2 dias depois que eu fiz esse voto, como de costume, eu estava abrindo a igreja para reunião de oração, meu celular tocou, a minha esposa: olha, avisa a turma aí que tua filha decidiu batizar. Avisa o pessoal que a sua filha decidiu batizar. E aquilo Deus começou a falar comigo, que para a bênção chegar na minha vida, tem que ter renúncia, tem que ter entrega, tem que abrir mão das coisas, que às vezes a gente gosta. Se eu falar que eu não gosto de tomar uma cervejinha, é mentira. Mas por sacrifício vivo, por amor a Deus, não tomo. E por amor à esposa, porque ela também não bebe. E aí vem a outra palavra, Mateus 10, 37, 38. Quem ama o teu pai mais do que, ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí eu acrescentei, quem ama mais o seu prazer mais do que a mim, não é digno de mim. E Deus foi falando comigo. A minha mãe tem ainda mieloma, ela ficou 45 dias entubada. Eu fiz esse voto, do nada minha mãe saiu da UTI. Aí em dezembro eu fui visitá-la. Cheguei lá, contei tudo que Deus estava fazendo na minha vida para minha família. A minha irmã vira para mim e fala assim: eu comecei um estudo bíblico na minha casa. E eu e meu marido estamos pensando em nos batizar. Então, irmãos, até onde vale a pena o nosso prazer? Né? E Deus começou a falar comigo, né? E quem nos convence disso? O próprio Jesus falando para os discípulos, quando ele fala lá em João 16, 7 a 11, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. É isso, né? Já foi vencido, né? E a respeito ainda da palavra que o Abílio falou, eu comecei a entender que a proposta de ter uma vida consagrada é para que o nome de Deus seja glorificado pelo nosso testemunho. Aí mudou tudo. E fazem 5 meses que eu não ponho uma gota de álcool na boca, para a honra e glória de Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.